Hoje vamos falar sobre um problema que atinge muitos homens e causa infertilidade, que é a varicocele. Dr. Nestor Kislevski está aqui com a gente, ele é especialista em radiologia, intervencionista, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. E a varicocele atinge um número muito grande de homens? Pois é, o interessante é que não só os homens, mas também as mulheres, essa é a novidade. A varicocele é uma afecção tanto dos homens quanto das mulheres. Claro que com variações, com significâncias diferentes, mas o problema central é tanto dos homens quanto das mulheres. Basicamente, a varicocele é a dilatação anormal das veias gonadais. No caso do homem, das veias que drenam o sangue do testículo, no caso da mulher, das veias que drenam o sangue dos ovários, né? Como o homem tem o testículo posicionado anatomicamente na bolsa escrotal fora, então ele se manifesta clinicamente, né, de uma forma bastante visível, até palpável. No caso da mulher, os ovários são internos, estão dentro da pelvis, então ela tem uma manifestação clínica diferente, né? Mas o problema central, que é a insuficiência venosa, justamente das gônadas, é similar. E por que se fala tão pouco, ou pelo menos eu nunca tinha ouvido falar, na varicocele em mulheres? É um pouco mais difícil de acontecer ou não? Porque a denominação é diferente. Ah, é diferente. A denominação original, né, isso foi descrito em 1850, era como varicocelo feminino. Mas ao longo do tempo foi se mudando a denominação e hoje se conhece como a congestão pélvica. A gente costuma dizer, Kátia, que são os dois lados da mesma moeda, o yin e o yang, né? No caso das mulheres é a congestão pélvica, no caso do homem é a varicocele. Mas o problema central anatômico é similar, que é justamente a insuficiência dessas veias que drenam as gônadas e que, portanto, fazem com que o sangue fique retido, tá? Dentro ou ao redor desses órgãos glandulares e provoque sintomatologia. No homem, a sintomatologia mais importante é justamente a infertilidade. Você sabe que 40% dos casais inférteis, a responsabilidade é pelo problema do homem, no caso da varicocele. Na mulher não provoca infertilidade, o que provoca é dor pélvica crônica, né? É uma dor que se mantém por mais de 6 meses e que não tem nenhuma outra causa aparente, e quando se investiga se vê que há uma congestão, ou seja, há uma dilatação anormal das veias da pelvis que pode ser facilmente tratável. Aqui a gente está vendo a denominação varizes na pelvis. Popularmente é assim conhecido? Se conhece como, na denominação médica, é congestão pélvica ou varizes pélvicas. E por quê? Porque a veia, quando é insuficiente, ela se dilata, né? Justamente porque o sangue pesa, né? Lembre-se que os ovários estão na pelvis e para voltar o sangue para o coração, ele volta contra a gravidade. Então, normalmente a natureza nos fez, homens e mulheres, com um sistema que nós chamamos de antirrefluxo, um sistema valvular, né? Essas veias normalmente têm um sistema de válvula que faz com que se abram quando o sangue sobe e fecha para ele não cair. Não voltar. Exatamente. Só que ao longo do tempo, né, há um desgaste natural ou há uma razão orgânica que faz com que essas válvulas parem de funcionar. Então elas se abrem e para cima e para baixo. Não funciona mais. Sem função. Exatamente. E o sangue então fica retido. Quando se retém o sangue na veia, a veia começa a se dilatar, começa a ter uma característica de tortuosidade e aí a denominação da variz, que é o mesmo processo como nas varizes dos membros inferiores. Ou seja, há uma insuficiência. A veia não é mais suficiente para devolver esse sangue para o coração. Mas no caso da varicocele em homens, existe algum sintoma ou a infertilidade é o maior sintoma, se é assim que a gente pode chamar? Não, na verdade a infertilidade é uma consequência. A sintomatologia a gente costuma classificar, dependendo do estágio, em 4 tipos, né? O tipo 0, o grau 0, é aquele que a gente só diagnostica mediante exames complementares, ou seja, ele é subclínico, a gente não consegue verificá-lo. Né? A olho nu você não vê nem a olho, nem na palpação. Tá. Mas a partir daí temos uma graduação, né? O grau 1 é aquele que a gente consegue apalpá-lo, tá certo? Principalmente quando o indivíduo faz pressão na barriga. É uma manobra que a gente chama manobra de Valsalva. É como se ele soplasse, fizesse força, tampando o nariz.
a pressão na barriga aumenta, então o sangue tem menos condições de voltar. Ele volta para o testículo ao invés de ir para o coração. E aí as veias se engurgitam, as veias, né, aumentam. E aí é muito fácil apalpar. A gente costuma dizer que a bolsa escrotal, um indivíduo com varicocele, ele se assemelha a um saquinho de minhoca. Né? É muito você característico. Pega, então, essas varizes. E você vê, sente perfeitamente, né, que há uma dilatação anormal e um endurecimento, um enrijecimento dessas veias, desse plexo vascular que fica ao redor do testículo. E pode acontecer de ter várias varizes e não uma só? Na verdade, duas? é um plexo, não é uma única veia ao nível testicular. Né? São várias? Quando a gente vê, isso, por exemplo, isso seria um gráfico do que seria um tipo 2, né? Que além de você apalpar, você consegue vê-lo, tá certo? Então ele é visível, não precisa nem apalpar. Na verdade, o grau mais leve é quando a gente palpa pela manobra, o grau intermédio é quando a gente palpa sem precisar fazer manobra, porque já está bem. E o grau 3 não precisa nem apalpar, você olha, joga o olho e já percebe. E quando você vê a representação interna da gônada, do testículo, surge um plexo venoso, são várias veias, e aí há muitas variações anatômicas, porque tem uma variação individual, né? Essas todas vão desembocar basicamente uma veia central, que também tem algumas variações. Essa veia central, que é a veia, alguns chamam de veia testicular, mais comumente na denominação médica a gente chama de veia espermática interna, é a que leva o sangue para o território central. Isso vai desembocar noutra veia, que é a veia renal esquerda, né? Junto com o sangue que vem do rim, e daí vai para o coração. Né? Mas um problema como esse, ele acontece em um espaço curto de tempo ou leva muito tempo até que o homem tenha um grau como esse? Ele acontece em um estado curto de tempo, mas depende de alguns fatores. Né? Por exemplo, existe uma tendência ocupacional. Pacientes que ficam muito tempo sentados, como por exemplo motoristas, é muito comum que eles desenvolvam varicocele. Justamente por quê? Porque o fato de eles estarem permanentemente sentados, né, isso ajuda a reduzir a volta do sangue, o retorno do sangue do testículo. Porque quando se caminha, a gente tem aquele bombeamento natural, né, também? Isso acontece nas pernas, não na barriga, mas a movimentação, ela, sem dúvida, que ajuda no retorno venoso de forma geral. Agora, no indivíduo que permanece estático por muito tempo, e principalmente com o tronco flexionado, ele tem uma dificuldade natural de retorno venoso. Mas há um desgaste natural. Essa falta de válvulas, na verdade, é um problema até congênico, não se conhece a causa, né? E tanto é que se vê muito em jovens. É muito comum diagnosticar varicocele, por exemplo, nos jovens quando fazem um exame médico para entrar no exército, por exemplo, ou antigamente se fazia exame médico quando entrava na escola também. Então, se detecta, pelo menos 20% dos jovens nesse tipo de exame são detectados varicoceles. Muitas vezes não tem sintoma nenhum. O mais comum, obviamente, é quando todo esse engurgitamento, toda essa tumoração, né, provoca sintomatologia. E a sintomatologia mais comum é a dor. É uma dor incômoda, uma dor inviabilizante. Os indivíduos referem que eles não conseguem deitar do lado esquerdo, porque a varicocele no homem principalmente afeta o lado esquerdo. Né? 70% dos casos acontece do lado esquerdo, 25% dos casos de forma bilateral e uma pequena parte, muito infrequentemente, somente do lado direito. Por que do lado esquerdo? Por uma razão anatômica. Porque se a gente olhar, por exemplo, esse gráfico, a gente vê esse é o plexo das veias, que nós chamamos plexo pampiniforme, são as veias que se originam no testículo, desemboca na veia espermática interna, que vai para a veia renal e da veia renal ainda vai para a veia cava. No lado direito chama direto. Né? Ou seja, o trajeto desse lado é muito maior, tem um desvio natural aqui se junta com o sangue que veio do rim, e esse sangue que teoricamente vai tudo lá para cima para o coração, faz um turbilhonamento do sangue. Então já tem naturalmente uma deficiência para drenar o sangue por essa veia. Isso aqui não acontece. Aí já vai direto. Já vai direto, por isso que em geral é menos frequente
ver a varicocele do lado direito. E esse é um exame que é feito com facilidade no homem? O diagnóstico é muito fácil de ser feito, né? Primeiro, quando o paciente tem sintomatologia, a própria semiologia, a própria palpação já ajuda. E isso se confirma com um exame muito simples, que é uma ultrassonografia. A ultrassonografia da bolsa escrotal, principalmente com um recurso que mede o fluxo venoso, que nós chamamos de duplex ou Doppler, ele permite ver não só a ingurgitação, não só a dilatação venosa, mas principalmente o refluxo. E é o refluxo o responsável pela sintomatologia, né? Às vezes um paciente tratado, né, resolve o problema de refluxo e vai manter, às vezes, porque essas veias são veias que elas já ficaram dilatadas, não vai voltar à sua anatomia, são veias que ficaram doentes, mas ao tirar o componente do refluxo, você consegue controlar definitivamente a sintomatologia. Mas você não consegue você consegue barrar o avanço da doença, mas revertê-la não. Consegue, muito obrigado.